Olha quem tá aí, ó. E Tudo aí, bem? Dória, tá bem? Tudo certo. Eu falo assim, ó, como é que pode, né? Posso gravar um monte de vezes ao vivo, mas eu sempre fico com o coração acelerado. Ah, mas é Tudo sempre assim. bem, tudo bem. Como é Mas que é vocês muito estão? bem. Muito Que bom ter bom. você aqui, viu, Dória? Sempre muito Igualmente. bom. Que bom que deu certo da gente conseguir fazer um ao vivo, né? Que Eu bom, fico né, bem querida? feliz. Que bom. Ô, Dória, tá tudo bem com a família? O esposo, os Tudo fião? bem, deixei eles em casa. O Carlos foi para Assunção, já deve estar chegando, mas tá Certo. tudo bem, graças a Deus. Só que cresce, meu Deus, parece Só, abobrinha, né? só que cresce, parece abobrinha. Meu Deus, e a gente, o tempo vai passando. Não para você, né, Dória? O tempo parece que não passa para você, mas para mim ele Bendito, é implacável. bendito Botox. Ah, Ai, ai, que não, legal, Dória, passa que igual, legal. né? Na verdade, pessoal, a gente se convidou, né? Eu e a Dória, a gente conversando, nós se convidamos. Então não sabia nem aonde que ia fazer essa live, no Insta dela ou no meu, porque nós se convidamos. Eu falei, não, vai no meu mesmo, né? O Que bom é que deu bacana. tudo certo, né? Ô, Dória, vamos falar um pouquinho, vamos começar falando de você, porque é um bate-papo, né? Então, Ah, assim, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, aí eu falo um pouquinho da minha, vamos conversar um pouquinho aí. que deve ter seguidores que não me conhecem, né, pelo Insta do professor. Eu sou a Dória Cristina, sou dentista aqui no Paraguai. Conheço a reprogramação biológica, acho que já faz uns 10 anos já, né, Maurício? Isso é Foi a verdade, melhor faz um tempinho. escolha que eu fiz na minha vida, depois de ser mãe, né? Porque ser mãe para mim era uma das minhas primeiras escolhas. A reprogramação mudou todo o meu olhar para a vida. Então, quem me conhece sabe o quanto eu sou grata por essa virada de chave na minha vida. Eu moro aqui em São Alberto, aqui no Paraguai. Sou dentista, trabalho com harmonização facial e reabilitação oral. Por isso que eu falei, bendito Botox, porque o Botox está na minha gaveta. E é isso aí, que o Maurício vai vir atender aqui no Instituto. E teve pacientes meu que queria saber mais sobre, né? Aí eu falei assim, então vamos bater um papo, explicar um pouquinho mais sobre o que tudo agrega, a bagagem, tudo que o professor tem junto, que para fazer com que as pessoas entendam e consigam viver de uma forma mais tranquila, né, Maurício? Porque hoje em dia é tudo um agito, é tudo da inconsciência. Então, quem consegue ter esse olhar no frear, vale a pena ficar até o final. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é passar para vocês aí um pouquinho. Eu nunca me canso de falar, né, do que é a reprogramação. A Dória foi uma das alunas aí que marcaram muito a nossa vida, minha e de Sara, né, da nossa família, da família da RB, porque Dória teve com a gente já há muito tempo, né? Já ela acreditou nesse curso, ela acreditou nessa história da reprogramação, nessa filosofia, né? E a gente sabe alguns dramas que todos nós vivíamos e ela também, e aquilo que ela alcançou. E ela sempre virou uma garota propaganda e a gente é muito grato porque ela sempre fala muito bem da reprogramação, sempre gostou muito, né? Trocamos muitas figurinhas e aí acabou dando certo agora, né? De dia 28 eu tá aí, Uhum, né? Eu tive algumas intempéries aí de saúde, né? Tive que me cuidar, algumas resoluções de conflito. Aí uhum. adiamos e agora deu certo de dia 28. Se Deus quiser, eu tá aí em São Alberto para atender. Você sabe que eu me senti tão bem, Dória, antes de eu começar a falar aí da reprogramação de mim? Porque, assim, eu devo tanta gratidão a vocês aí do Paraguai e aí do Alto Paraná, que muitas vezes a Sara sabe. Eu falava, Sara, esse pessoal, cara, eu devo muita gratidão, porque enfrentar essa ponte, atravessar essa ponte cedo e pega a fila para vir aqui fazer consulta, e não foi pouca gente, foi muita gente, né? Começou com a Marilene lá e o Paulinho, depois, nossa, foi aumentando só. Então, assim, quando deu certo, de eu também sair daqui agora e aí me doar um pouquinho, sabe que foi um senso de troca, de compensação muito grande dentro do meu peito, sabe? Que eu falei assim, cara, claro que não dá para ir muitos dias, né? Uhum. Mas pelo menos estou ali. Às vezes quem não pode, que quer tratar, mas não pode atravessar a ponte, não pode fazer uma viagem,
é um comentário que eu queria fazer com você. Fiquei em paz assim com o meu coração. Parece que feliz por ter dado certo, por fazer uma retribuição também, né? Olha lá, ó. Madrinha linda, hein? Ó, já elogiaram o Matheus aí. Ah, esse Matheus, ó, que bom, tem o meu fãzinho aí, né, filho? Fica É. aí, Que Matheus, o legal. meu sobrinho. Aham. Que legal. Então, um prazer estar indo aí, Dora. Espero que seja o primeiro de muitos aí, Vai, né? Vamos vai torcer ser o primeiro de de muitos. muitos. Bom, basicamente, pessoal, a RB, eu queria falar para vocês rapidamente, mas não para tornar muito cansativo, da onde ela surgiu, tá? E o que ela é. Eu acho que o mais importante para você que está assistindo é o que ela é, realmente. O que ela faz, qual o potencial, da onde que ela pode te levar, o que que ela pode te ajudar. Bom, eu sou fisioterapeuta de base, né? Lá, Ana Karina já pergunta, acompanha aí, Ana Karina, acompanha que já já vai ter a sua resposta. Então, assim, eu sou de base, eu sou um fisioterapeuta e eu não sou psicólogo. Então, já de cara dá para você entender uma coisa e ficar curioso aí para ficar com a gente até o final. Cara, mas espera um pouquinho então, Maurício. Você está dizendo que você não é psicólogo e você trata o conflito das pessoas, os traumas das pessoas? Sim, eu vou explicar para você por quê, tá bom? E por que que às vezes você é interessante marcar uma consulta também desse ponto de vista, não só com psicólogos, mas também desse ponto de vista biológico, que eu vou te explicar o que é. A minha história começa há alguns anos atrás, mas enfim, eu sempre fui um fisioterapeuta manual, sempre gostei do toque, do pegar, tá? Me formei em osteopatia, terapia manual, beleza. E aí, um tempo atrás, eu conheci as técnicas que mudariam minha vida, que eu sempre acreditava que a origem de tudo que a gente sofria vinha do sistema nervoso. Olha só, já há muito tempo eu acreditava nisso. Mas qual é o sistema nervoso, Maurício? O sistema nervoso autônomo, aquele que você não controla, aquele que controla seu coração, seu pulmão, seu sono, sua fome, sua sede, O enfim. inconsciente. Totalmente inconsciente, muito bem. Eu acreditava nisso já. Mas eu não sabia que tinha uma forma que eu pudesse atuar sobre esse sistema. Então, eu estudando, fazendo curso, fiz curso de microfisioterapia, fiz curso de equilíbrio neuromuscular, fiz outras formações, fiz vários cursos em medicina germânica, então estudei muito a fundo as leis biológicas, beleza. Em 2008, eu fundamentei um método que se chama até hoje reprogramação biológica, onde eu ajudo pessoas de forma presencial, pela internet. Eu ajudo pessoas, como eu disse, hoje eu atendi uma moça de Boa Vista. Olha só, cara. Acho que foi a moça no Brasil mais longe que eu atendi. Aí só perde para os do exterior, né? Mas no Brasil, Boa Vista foi o lugar mais distante que me procurou pela internet. Então, o que que nós acreditamos, nós reprogramadores? Pessoal, quem governa o corpo é o sistema nervoso autônomo, até a forma de você pensar. Até o jeito que você pensa, a percepção de mundo que você tem, o jeito que você enxerga as coisas depende de um bom alicerce. Quem seria o alicerce? O seu sistema nervoso autonômico. Muito bem. Se alguma coisa desgoverna esse sistema nervoso autonômico, o seu corpo e a sua mente desgoverna, podendo te dar alteração de comportamento, ansiedade, depressão, cistite, gastrite, tumores, câncer, dor muscular e por aí vai. Então, quando um paciente chega e fala assim, né, Dória? Ah, eu não estou bem, eu tô com dor de cabeça, eu não estou dormindo, eu estou com câncer, eu tô com uma depressão. O que que nós, reprogramadores, sabemos? Tem uma bagunça no seu sistema nervoso autônomo. Ele está bagunçado. Aí, existem técnicas como a psicologia que cuida da sua cabeça. Então, você vai lá, faz uma terapia cognitiva, comportamental, ou só cognitiva, e trabalha a tua cabeça. Legal, legal. Mas é muito importante quando se fala de regulação de sistema nervoso autônomo, a gente trabalhar com o corpo também. O corpo faz parte do processo de cura. E cada vez mais eu venho batendo nessa tecla. O processo terapêutico tem que envolver o corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou me arriscar, Dória. Você me corrige aí, tá?
A Dora falou que trabalha com harmonização facial, certo? Muito bem. Então, você trabalha um pouco sobre a vaidade das pessoas, correto? Uhum. Muito bem. Quando você trabalha sobre a vaidade da pessoa, quando você reorganiza e uma pessoa acredita se ver mais bonita, ver que se tornou alguma coisa diferente, eu pergunto, não seria um trabalho com o corpo também? Não seria uma forma do seu corpo harmonizar e isso trazer algum tipo de resultado para o teu sistema emocional? Já percebeu isso aí, Dória? Faz sentido o que eu estou falando? Faz muito sentido. Tu sabe, Maurício, que às vezes, quando chega paciente que já está muito harmonizado, quase ficando desarmonizado, eu tenho que chegar ao ponto de falar assim, ó, vamos esperar, porque é um vazio que eu não vou preencher, Olha que já é só. um vazio mais além, na alma, né? Mas eu já tive pacientes, Maurício, como eu sou dentista, eu trabalho com um sorriso também, que faltava dentes, a gente foi reabilitando, e toda vez, graças à reprogramação, eu falo sempre, esse meu olhar mais na alma, a gente vai empoderando, Maurício, vai empoderando. Aí vai mostrando de que tudo é possível, quando aprende a se olhar. Então, o Olha que que eu só. faço, sabe? Às vezes é que nem tem uma paciente que ela é fumante, né? E o cigarro limita muito os procedimentos. Tem coisas que não dá para fazer com o cigarro quando fuma. Aí vamos fazer os laminados, fez os laminados. Aí eu falo assim, às vezes é o primeiro passo para ela conseguir se olhar. Ela vai se olhar e às vezes ali ela vai conseguir fazer essa mudança e talvez ela pare de fumar. Então tem que ter Perfeito. todo esse olhar. Então eu falo assim, eu sou só um instrumento que com calma eu faço eles se gostarem. Às vezes, se tem uma falta no coração, uma falta na alma, Maurício, eu posso ser a melhor harmonizadora do universo, que não vai ficar bom. Porque Uhum. a beleza é dos olhos de quem vê, né? Então, se você consegue se olhar com amor, tudo fica lindo. E o pouco que eu faço fica maravilhoso, empodera ainda mais e muda todo o sistema, realmente muda toda essa dor que tem ali, porque se olha com amor, se olha, Isso. sabe, se gosta, olha, gosta do que tá vendo. Mas eu falo, claro que um preenchimento labial faz diferença, uma toxina botulínica faz diferença, os cuidados, passar um creme faz a diferença para quem se ama. Quem não gosta, quem não tá bem aqui dentro, não vai adiantar nada que eu faço. Então, com Perfeito. certeza, quem trabalha, quem faz, quando a gente começa a empoderar, muda todo um sistema. A gente vê, eu falo assim, a pessoa pode estar, se ela tá feliz, ela tá bonita. Você já viu? Eu vejo às vezes com a minha mãe, às vezes, quando ela tá triste, ai, parece que ela tá tão feia. Quando ela tá feliz, ela tá tão linda. Pode ser do dia pra noite, sabe? Uhum. Porque a felicidade vem de dentro. E daí E transparece no rosto. perfeito, Dora, perfeito. E a importância do que eu estava dizendo para vocês do corpo, né? A Dora tem um jeito de abordar o corpo, beleza? E ela também é reprogramadora. Existem outras formas de abordar o corpo. Eu já peguei pessoas, galera, só para vocês terem uma ideia da importância disso. Mas, Maurício, o que é abordar o corpo? Eu falo assim, cara, junto com a sua. Eu estou fazendo psicoterapia. Eu falo, beleza, continua. Só que vai fazer uma massagem. Vai permitir um toque no seu corpo. Não adianta só ficar falando com a cabeça, blá, 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 blá. Essa é uma técnica. Vai trabalhar também teu corpo, vai permitir se soltar um pouco, tá? Isso vale para o seu Pilates, vale para sua academia, vale para o seu CrossFit também. Claro que existem técnicas específicas para trauma, né? Que hoje eu tenho ensinado profundamente no curso de reprogramação e trabalhado isso nas minhas terapias. Mas assim, se você não está conseguindo tudo bem, pessoal, vai fazer uma massagem, mas vai dar uma importância para o seu corpo. Quando a gente trabalha com o corpo, pessoal, a gente estimula o nervo vago. O nervo vago é o principal nervo do sistema parasimpático. Portanto, ele começa a trazer proteção, caminhos, ele começa a trazer cura. As pessoas mudam o jeito de pensar por ter toque no corpo, por ter a mobilização do nervo vago. Até o jeito de você encarar o mundo. Olha, é só você pegar o seguinte, ó, vou fazer uma brincadeira com você. Imagina assim, seu casamento tá meia boca. Hora tá bom, hora tá ruim. Hora tá bom, hora tá ruim seu casamento. Aí, num determinado dia,
Faz quase uma semana que seu marido mal olha para você e muito menos toca em você. Repara como você está, como é a tua motivação, tua alegria, teu contato. De repente, naquele fim de semana, o maridão marca a presença mesmo. Aí te dá contato, te beija, te abraça, te namora. Como que você fica? Você fica outra, você fica radiante, seus olhos brilham, né? Por quê? Porque o toque, pessoal, o toque salva, o toque liberta o contato. Ainda quando você tem alguma coisa mais específica, né, para lidar com trauma, melhor ainda. Mas eu não sei o que eu faço, então faça uma massagem, vá para uma terapia, se permita ser tocado, né, porque isso é fundamental. E de certa forma, o que a Dora faz, não vamos nem falar de harmonização, só de corrigir uma boca, você imagina a segurança de alguém que procura ela para fazer alguma correção, trabalhar com sorriso. Você imagina com uma pessoa, eu estou aqui, ela é vista pela Dória. A Dória olha ela, a Dória cuida, ajeita um sorriso, quanto vale isso? Aí a pessoa se sente segura, aí o nervo vago se equilibra, a pessoa sai do consultório mais feliz, aí fala assim, nossa, mas só mexeu na boca, mas está feliz? É o poder do corpo, é isso que eu falo para vocês. É o poder do corpo, o corpo ele é muito poderoso, né? Muito poderoso. E tenho certeza que a Dória, como dentista reprogramadora, né? Ela aprendeu a ter esse olhar mais empático pelas pessoas, saber o poder muito maior que ela tem, Você né? sabe, Porque Maurício? quando ela era só dentista, tudo bem, já é uma grande Uhum. coisa, mas ela Quando eu era, arrumava ali e tal, quando eu não era é, só Dória? dentista, eu era uma máquina de arrumar dente. Ah lá, Eu era olha uma só. máquina. Depois que eu virei programadora, eu consigo ser uma dentista. Eu não sou Olha que mais uma legal. máquina de arrumar dente. Entende? Hoje eu gosto de sentar, eu gosto de escutar as necessidades, sentir o que que eu posso ajudar. E às vezes tem pacientes que a gente fica só para conversar. É uma graça. Você tem tempo, doutor? Eu falei assim, tem, vamos conversar. Sabe? E Que fica de legal, papo, sabe? E fica de papo. que Porque eu legal. sei que essa conexão vai melhorar ainda mais o meu resultado final, sabe, Maurício? Então, isso para mim eu falo, é fantástico, fantástico. É uma O terapia que que é uma terapia que ultrapassa só, né, Dória, a sua odontologia, que já é linda, né? Inclusive, só uma notícia para você, a Estelinha, minha filha, está começando a falar que está com vontade de fazer odonto. Falei, eu vou Ai, pôr você para conversar com a Dória, olha que legal, né? querida. Mas tu sabe que antes de eu ser reprogramadora, quando eu era uma máquina de arrumar dente, eu tinha várias pacientes do tamanho da Estelinha. E eu sei que 3 se formaram dentistas. Olha só, Nossa, Dória, hoje somos colegas de profissão. Aham. E eu fico honrada muito, que de ter legal. inspirado, sabe? Porque na realidade eu faço tudo com muito amor. Para mim eu É. amo o que eu faço. E ainda mais Você, quando eu consigo conectar com essa alma, é mais maravilhoso ainda. você irradia o amor à sua profissão, e isso traz os resultados, né, Dória? Todos eles, né? E a gente percebe que o que está acontecendo, pessoal, é você que está nos ouvindo. O que a gente percebe que está acontecendo de geral com o ser humano? O ser humano está perdendo um pouco o contato, né? A gente está perdendo o olho no olho, a gente está perdendo o contato físico mesmo. É casais que já não se tocam quase mais, é pais e filhos que não se olham mais, não se conversam mais, é tudo tem um preço. Ah, Maurício, você vai falar mal da tecnologia? Não, eu não vou falar mal da tecnologia. Eu gosto muito. Eu acho que a tecnologia tem que existir, mas eu sempre defendi uma coisa: tem que haver a compensação, tem que haver o meio termo. Meus filhos adoram tecnologia. Eu não proíbo eles, mas tem o horário do jogo com o papai, tem um almoço com a família, que tem que olhar no olho, tem que conversar. Tem um abraço que tem que dar. Ô filho, tudo bem? Pai, benção, bom dia. Essas coisas têm que ser preservadas, porque você pode caminhar junto com a tecnologia. Porque quando a gente perde o contato, galera, aí começam os nossos problemas, certo? A perda de contato na natureza, olha que forte isso, representa a morte. Na natureza selvagem, a perda de contato de um filhote quase sempre resulta num processo de morte. É muito pesado isso. As adoções, o bebê humano ainda é adotado com mais facilidade. Na natureza, isso é raro. Então, perda de contato é quase sinônimo de morte. E a gente está perdendo esse contato. Então, vem insegurança,
completa insegurança. Você vê que as pessoas têm medo hoje, você vai investigar a vida, é perda de contato, a pessoa não toca mais, não é visto, não é olhado, né? Não tem mais um toque, mãe e filho. O casal, então, às vezes nem se fala, não se toca mais. Então, isso é bem sério, né, Dória? Você tem percebido isso aí no consultório, Dória? É, mas ainda que como essa, quando eles se abrem assim, eu tento só olhar para essa necessidade. Eu não tento ir mais aprofundar essa dor, sabe, Maurício? Chega Certo. quando começa a falar. Eu sei porque quando eu busquei a reprogramação, eu busquei para achar um culpado, né? Eu queria achar um culpado por esse problema. E eu vi que o culpado era eu. Então eu tinha que fazer o meu movimento, eu tinha que me olhar, eu tinha que cuidar da minha criança interior ali. Então, quando vem um paciente, às vezes se queixando, eu faço ele olhar para ele. Eu faço se olhar. Será mesmo que é assim? Vamos tentar olhar. Eu tento não especulo, tipo assim, eu tento não aprofundar, mas eu faço ela olhar para ela. Que E se você tentar legal. olhar diferente? Porque hoje que eu falo assim, não existe culpados, né, Isso, Maurício? Não no isso meu mesmo. olhar, não existe o certo e o errado, existem as formas de se olhar. Tem um que olha desse jeito, depende o ângulo, depende a natureza, depende o sistema familiar. Cresceu olhando desse jeito, tá errado? É a forma com que ele tá olhando. Esse aqui cresceu olhando desse jeito, tá errado? É a forma com que ele cresceu olhando. A matemática, sim, não erra. Mas os pontos de vistas, né? Cada um olha com os olhos que tem. Então, às vezes eu faço olhar, eu sei que às vezes a gente quer, que nem quando eu liguei, lembra que eu falei dos acontecidos? Às vezes a gente não tem o que fazer, tem que ficar leve. E se a gente olhar que cada um dá o que tem para dar, se torna mais leve e daí flui. Então, quando os pacientes chegam falando assim, eu tento fazer olhar para a dor dele, né? Eu tento falar assim, ó, será? O que você acha de mudar esse olhar? Talvez não é você que está fazendo, porque como é que eu vou botar a culpa no outro se eu não escutei outra versão, né? Então eu escuto a versão e eu faço ela olhar para a versão dela. Olha para você. E se fosse, porque depois que eu fiz a reprogramação, eu consigo ter empatia, que nem eu falo, até empatia não é a palavra certa, né? Vamos pôr até por um estuprador, né, Maurício? Porque Sim. ninguém não vira um estuprador. O estuprador não é formado da noite pro dia. Para ele virar Uhum. isso ali tem muita dor lá atrás. Claro que tem que pagar, claro que. Porque o certo é o certo, tem toda uma lei. Uhum. Só que a gente aprende que tudo é atração, é 50-50, tem todos os olhares, né? Então, eu faço esse movimento de mudar o olhar. É isso que eu faço quando eles vêm Perfeito, falando alguma perfeito. coisa assim. Que isso é um dos princípios bem básicos da reprogramação e bem profundos, que é fazer a pessoa olhar por um buraco de fechadura que ela nunca tinha visto, né? Aliás, passou a vida inteira vendo um buraco de fechadura, e aí quando você tira aquele buraco e abre um rombo da porta desse tamanho, aí a pessoa fala, nossa, tem tudo isso para eu olhar, porque ela estava acostumada a olhar por um buraquinho de fechadura, né? A Ana Karina faz uma pergunta aí bem interessante. Quantas consultas uma pessoa pode mudar a percepção de um conflito? Olha que interessante, Ana Karina. Eu vou contar o exemplo rápido de um paciente aí do Paraguai, claro que eu não vou dar nome, um menino de 19 anos, quer dizer, um homem que estava começando a vida, 19 anos, tá? Ele veio e olha a queixa dele. Ele falou assim, doutor, eu estou vindo aqui porque eu estou batendo muito meu carro de ré. Falei, como? Eu bato de ré, eu vou dar ré, bato, os outros batem atrás de mim, tudo era de ré. Muito bem. Eu, como gosto de fazer uma consulta, eu peguei as possibilidades, imaginei as possibilidades e abro o campo, faço testes no corpo, né? Um reprogramador, ele sempre dialoga com o corpo, a gente nunca sai falando, porque nós não somos donos da verdade. Muito bem. Chegamos no pai, resumo da história. Aí eu comecei a falar do pai, perguntei como era a relação com o pai. Aí meu pai sempre foi muito ausente, trabalhou muito, tudo era minha mãe e tal. Aí eu comecei a ressignificar o pai, mais ou menos igual a Dória falou aí. A importância desse pai, o sofrimento que o pai passou, que o pai também foi criança. E eu fui falando, fui ressignificando. De repente, esse menino, ele me interrompe a consulta. Doutor, a gente pode parar por aqui? Eu quero ir embora. Eu estranhei e falei, eu te ofendi? Alguma coisa? Não. Eu só quero ir embora. Posso ir embora?
E eu preocupado, falei, nossa, mas nós não terminamos. Não, mas eu quero ir embora já. Eu falei, estava ansioso. Eu falei, não, tudo bem. Tchau, pode ir embora. Falei, isso era uma segunda-feira. Sexta-feira chega um senhor, e aí eu estou cuidando do senhor, perguntando o que ele faz. Ele falou, sabe de quem que eu sou pai? Eu sou pai do fulano de tal. Veio o pai na sexta, o menino veio na segunda. Aí eu falei assim, bom, então o senhor pode me ajudar, porque seu filho saiu daqui meio corrido. O senhor pode me contar o que aconteceu, né? Por que o seu filho saiu, ele não gostou, o que foi? Ele falou, deu uma risadinha, falou assim, não, eu vou te contar o que ele fez. Ele saiu daqui e foi para minha casa, lá em Foz. Ele me chamou no centro da sala. Aí ele se ajoelhou, pegou na minha mão e disse que sentia muito por todo o julgamento que ele fez para mim, que ele me entendeu. Aquilo eu não aguentei, ajoelhei, desabei, nós começamos a chorar. Aí veio a mãe, nos abraçou e começou a chorar. Aí eu fiquei pensando, cara, ouvindo aquele pai, eu falei, olha a maturidade de um menino de 19 anos. Eu tenho gente de 50 que não teve coragem de fazer isso, certo? Então, Ana Karina, respondendo a sua dúvida, o quanto tempo depende de uma pessoa da percepção? Depende o tempo que a pessoa tem a força do insight da mudança, o tanto que ela quer fazer a escolha. Sabe por quê, galera? Hoje eu estava falando com uma paciente. As pessoas confundem muito dificuldade com escolha. Olha que interessante. Vou dar esse exemplo para vocês. Ô, Dória, vamos fazer eu e você. Você como eu, se você sair agora aí do seu instituto, for ali na rua, você consegue voar, Dória? Bem, queria, né? Mas Exato. Do jeito que você está aí, você consegue voar? não vou, Então, não vou. é uma escolha ou é uma dificuldade? É uma dificuldade. Muito bem, você não tem asa. Não. Isso é uma dificuldade. Muito bem. Agora, você que está aí, por exemplo, que escolheu não abraçar mais seu pai. Eu pergunto, é uma escolha ou é uma dificuldade não abraçar seu pai? Você tem AVC? Não. Você tem traumatismo crânioencefálico? Não. Você tem Parkinson? Não. Você tem alguma doença tipo esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla? Não. Então, não é difícil, é uma escolha. Sabe, Maurício, que nem fala, que às vezes tem pessoas de 50 anos que não conseguem, né? Mas eu falo que o orgulho, o ego, é um dos sentimentos que mais bloqueiam qualquer cura, qualquer ressignificado de doença, Perfeito. de trauma, sabe? Então, às vezes, tá veste aquela roupa de ferro e ali fica ali dentro. Vou sofrer, e não consegue confortar o coração. Sabe que ela pode estar agonizando ali. Se o outro está sofrendo, nem liga o teu tá sofrendo, o outro vai estar sofrendo também. Gente, é tão mais simples, é tão mais leve, sabe? Então, eu não sei se vem da criação. Eu falo, hoje em dia, a gente consegue ter mais resiliência. Eu não sei se é porque a gente consegue ter uma expansão de consciência melhor, né, Maurício? Isso. Mas eu vejo as dificuldades de quem tem mais 50 a mais. O orgulho, o ego. Então, isso eu falo que são dificuldades para corrigir um conflito, para a cura de um conflito. Porque quando você se está aberto e disposto, se você está com o copinho vazio, você consegue ter a percepção, consegue ter a resiliência, consegue ter a empatia para vir a cura, para conseguir mudar. E é aquele clique da empatia que muda o campo, muda a vibração, muda a frequência e tudo muda. Por isso que o quanto você vai levar para mudar uma percepção do mundo que você está vivendo é muito particular de cada um. Tem pessoas que têm isso muito rápido, tem pessoas que, como a Dória falou, são limitadas pelo ego. Aliás, a Dória falou sobre o ego, eu gostaria de trazer um pouquinho mais rapidamente, de um jeito fácil para vocês entenderem o que é um ego. O ego, olha, eu vou ensinar de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer. O ego é quando você se identifica com um pensamento que chegou para você. Então, vou dar um exemplo. Eu, Maurício,
Nossa, eu sou terapeuta. Nossa, eu tenho um canal do Instagram com bastante seguidor. Nossa, eu sou o cara. Vem um pensamento em mim. Nossa, eu sou fera. Ninguém é igual eu. Se eu me identificar com esse pensamento, eu vou criar um ego insuflado. Eu vou andar nariz empinado, eu não cumprimento mais as pessoas, porque eu me identifiquei com um pensamento ridículo, certo? De que eu era maior que alguém. O contrário é verdadeiro. Se vem um pensamento em você, porque eu não sei se vocês sabiam, os pensamentos chegam na gente, galera. Não é só a gente que pensa, não. Os pensamentos vêm na gente. Então chega um pensamento assim: ah, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não dou certo com nada, minha vida não dá certo, eu sou um zero à esquerda. Se eu me identifico com esse pensamento, eu crio um ego depressivo, um ego para baixo, onde eu vou me desvalorizar. O ego nada mais é do que a moral que você deu para o seu pensamento. Então, eu vou repetir. O ego é a moral que você deu para o seu pensamento. Ou para mais, ou para menos. E se eu dissesse que um pensamento é só um pensamento? Você dá moral para uma batida do seu coração? Para você pensar que está nos assistindo. Quando seu coração bate uma vez, duas, três, 60 por minuto, você dá moral para isso? Não, não passa despercebido. Passa, bateu, graças a Deus, eu estou vivo. Tem gente que aprendeu a ser grato, tem outros que nem gratidão tem, mas está batendo o seu coração mesmo assim. Por que nós damos tanta moral para o pensamento? Por quê? Porque é o pensamento que te destrói. O pensamento ele vai vir, é a sua função da mente. Aí você se identifica, forma o seu ego, que é isso que a Dória está falando. Aí vem um ego, não posso perdoar. Olha o que ele me fez, olha lá o pensamento. E aí você passa uma vida inteira remoendo, mastigando freio e não consegue resolver um conflito que você tem. E aí você enche a boca e fala que você passou por 36 terapias e nenhuma resolveu. E não vai, porque a Dora já cantou a bola aí. A cura, a felicidade, ela vem de dentro para fora. Por isso que nós temos que nos responsabilizar por aquilo que se apresenta em nós, né, Dória? Sim, e tu sabe que eu tenho um paciente também que tem bruxismo severo, Maurício, e tem próteses e usa placa e faz de tudo, Maurício, e quebra. Aí eu tentei mudar o olhar, né? Vamos para, já que eu não consigo na mecânica, vamos tentar mudar o olhar. Resistente. Não, doutora, eu não acredito nisso. E eu vou morrer assim. Aí o que que eu falei? Bom, eu sinto muito. É uma escolha. Então tá bom, é uma escolha. Não tem uma abertura para, não é uma, eu não acredito nisso. Falei assim, tá, não dá nem a chance de Isso, olhar com outros olhos. Então isso. eu sinto muito, eu só sinto, eu falei assim, pois é, sabe, eu fiquei triste porque não é para mim que ele vai estar fazendo bem. Aí eu falei assim, eu sinto muito. Mas tá tudo bem. Vamos seguir trocando a prótese, vamos seguir usando placa biorrelaxante, porque daqui eu não consigo mais. Eu só Mas, consigo até aqui. Daí, entende? Então é isso ali, é a criação, é o olhar, é o copo muito cheio de crença. Então a gente isso. hoje eu consigo entender até onde eu consigo ir. Mas eu lembro quando eu terminei a reprogramação, eu queria mudar todo mundo, eu queria fazer, gente, isso, você precisa entender, você tem que mudar a chave. Não, hoje eu sinto muito. Hoje eu falo assim, cada um tem o seu tempo e tem uns que nem vai chegar no tempo. Não Não vai. vai. Não vai chegar. E aí a gente acaba descobrindo aquilo que você falou aí muito bem. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, né, Dori? É, Eu falo que a gente acaba inspirando as pessoas, trazendo uma visão diferente para quem quer pegar, para quem está afim de escutar e querer mudar, porque a mudança sempre vai ser interna, é de dentro para fora, nunca é externo, né? uhum. Inclusive aquilo que você está assistindo aí, que você vê nos outros. Ai, como aquela pessoa me incomoda, como aquele outro me incomoda, o conselho é que eu dou, olha para você, tá? Olha para você, porque aquilo é um espelho que está te refletindo. E aí o teu pensamento ele pode estar te bloqueando, ó, o ego. Cara, o É, pensamento, ele te bloqueia demais, porque você se identifica e aí acabou, né? é que nem numa aula, não sei se o professor lembra, que fala assim, que ninguém consegue deixar a gente com E raiva.
A raiva já tá dentro da gente, Aham. sabe? Hoje, para mim, é tão maravilhoso que todo mundo tinha que ter esse clique, gente, essa expansão de consciência. Hoje eu falo assim, mas por que que tá nervoso? Às vezes eu falo assim, qual a necessidade? Eu começo a falar assim, qual a necessidade dessa pessoa? O que que ela tá mexendo? Por que que eu tô ficando assim? Eu respiro, falei, não, Dória. Olha, daí eu não olho para a pessoa que tá dentro de mim, porque ela não é possível que eu tô ficando com raiva de uma Aham. situação que não é Aham. minha. Tanto que eu falo para minhas crianças, falo assim, ó, se o problema não é seu, não mexe no problema dos outros. Você vai mexer no problema dos outros, vai virar seu. Cuida do seu problema, né? Aí Isso. começo a olhar, ressignificar ali. Então hoje eu só sinto muito. A minha palavra é eu sinto muito. Eu não consigo fazer pelo outro, eu só consigo fazer por mim, pelo outro eu não consigo. E tu sabe, Perfeito. Maurício, que nem ali tem as sobre traumas, a reprogramação biológica, que nem conflito. Só que eu falo assim, a reprogramação biológica não é só a cura de um trauma, de um conflito. A Isso. reprogramação biológica tem um olhar sistêmico. Tem Isso. mais. A bagagem da reprogramação biológica não é só medicina germânica, né? Isso. Então, às vezes, vai mais além. Eu fiz um curso esse final de semana e no fim, quando eu vejo, eu tô reprogramando todo mundo. E eu e eu Que sento lá, maravilha. sabe? Eu sento e eu começo a olhar, daí eu sei que meu professor falou assim, e agora, a Dória tá me olhando, sabe? Aí eu falei assim, daí ele falou assim, isso aí também, eu falei assim, tudo é além do aparente. Tudo é além do aparente. Daí acabou virando engraçado, mas sabia eles que eu tava falando bem sério, né? Verdade mesmo. Então Verdade. tem E mais. um dos pilares aí que a Dora colocou também da reprogramação, é verdade, além do sistema nervoso autonômico, toda essa regulação, né, do vago e tal, para a gente pensar melhor, o corpo reproduzir melhor, ainda tem aqueles probleminhas, né, Dora, que são muitos, né, sistêmicos, né? E vem Ah, eu vindo, não, né? nossa senhora, eu não paro com amor, o dinheiro não para na minha mão, eu estou repetindo a história da minha mãe. Tudo isso aí, pessoal, não é assim, tem solução. É isso que a gente quer dizer. Isso tem tratamento para esse tipo de comportamento disfuncional de padrão de repetição. Isso é fora de série. Olha só, uma vez um amigo meu perguntaram para ele, né? Ah, fulano, eu bati o carro, o que que significa? Ele brincou, falou assim, que você é barbeira. Ela deu risada, né? Falou assim, não, mas pera um pouco. Eu falei, não, se você percebe, pessoal, você que está me ouvindo, se você que está me ouvindo sabe que nós estamos falando de um padrão de repetição, algo que tem se repetido com uma certa frequência na sua vida, seja no amor, seja em acidente, seja em sucessos financeiros, projetos, então aí vale a pena olhar. Porque você não imagina que você pode estar trazendo isso da tua ancestralidade. Pode Sim. falar, Dorinha. Não, tô vendo ali o curso em São Alberto. O Maurício tem curso online, né, mestre? Tem o online. E eu Eu já tenho. indiquei para um monte. Eu falei assim, faça o online. Que eu acho que a nossa foi a minha turma foi a antepenúltima, né? Foi. Não, Presencial, que eu falo assim. a ideia da nossa live hoje nem é tanto falar do curso, mas como teve uma pergunta, hoje o curso é misto, tá? O que eu achei muito interessante. Você faz uma parte pela internet e uma parte presencial. No tempo da Dória, era todo presencial. Melhor do universo. Então, foi antes da pandemia, Foi foi todo um antes, né? processo antes. Uhum. Hoje ele é misto, ele tem uma parte online e tem uma parte presencial. Então, não perdeu a essência Uhum. presencial, mas ele também tem uma parte facilitada, que você assiste pela Em internet, dá para casa, voltar o né? vídeo, né? Então, tá Uhum. bem legal assim, tá bem legal, tá? Qualquer coisa você deixa um dizer aí no direct que eu falo com você, tá bom? Ô, Adriana. Dória, e o que nós estamos esperando para esse encontro aí em São Alberto, Dória? O que você conta para mim? Eu tô. A agenda deve estar cheia já, Maurício. Tô ansiosa Dória, também. que E quem não. legal. Bom, talvez quem me acompanha que tá ali, o Maurício já teve, o mestre já fez. Acho que já fizemos 2 cursos aqui, né, Maurício? Foi Já, feito, foi mesmo. foi um E sucesso, você foi lembra? muito legal, né? Eu Nossa, lembro. A muito gente guarda bom. com muito carinho esse momento aí. Foi amor. Como é que era o nome? Que a Sara Amo- vê. Amorização, acho que familiar, não era? Amorização familiar, Isso exatamente. mesmo, foi mesmo. Foi Exatamente. mesmo. E a gente Olha levou só. para aí, foi muito legal, né? Foi bem legal. Foram 2 e lotou,
né? Super. Foi Lotou, bem. E tu sabe, lotou. Maurício, que eu ia falar também, é, quando eu atendo os pacientes aqui, eu tenho que sentir que a alma acredita em mim, que aquela alma veio para mim. Se a alma, Maurício, não veio para mim, eu não quero. Hoje eu já consigo me conectar dessa forma. Eu já consigo, ó, eu sou extremamente grata a conseguir ter essa percepção. Eu falo assim, até o paciente tá ali, eu falo que Deus me mande quem é para vir para mim. Perfeito. Se senta ali já desconfiado, já com medo, eu já nem faço nada. Porque um botox vai dar alergia, então tem que estar aberto para mim, né? Mas é isso mesmo. Eu sei que eu tinha, agora foi, eu faço o Phenol Full Face, né, Maurício? Eu faço todas aquelas transformações maravilhosas. E teve uma fatalidade agora na rede social aí, com uma profissional, que veio a falecer um dos pacientes, né? Um paciente dela. Então, os meus pacientes, eles ficam com medo tudo, né? Aí eu tinha fenol marcado, e daí essa paciente falou assim, ai, Dora, e agora? Eu falei assim, ó, se você tiver medo, deixamos para um próximo Uhum, momento. Só uhum, não, uhum. não vai acontecer. Aconteceu lá, não teve os cuidados, mas se você vier com medo, o que é para ficar 100% vai ficar 70%. Então, Verdade. venha calma, leve, eu vou cuidar de você como se fosse a minha mãe. Então, o receber, o paciente vir com o coração aberto para eu poder cuidar, é 90% do sucesso no tratamento. O caminho da cura é o desejo de ser curado, né? É o Uhum. desejo de ser curado. Então, o que que acontece? Isso que você falou é providencial, né? Providencial, que é o paciente, o medo. Na verdade, eu participei de um podcast aqui recente e eu soltei uma frase lá bem interessante, né? Eu falei que todos os sentimentos, eles são filho único. A tristeza é filho único, a alegria é filho único, a raiva é filho único, tudo é filho único, mas o medo é gemelar. Aí a entrevistadora riu e falou: explica isso para nós, né? O medo é gemelar. Porque o medo, ele é tão violento que você tem dois tipos de medo. Raiva, você tem uma raiva só. Tristeza, você tem uma tristeza só. Agora, o medo, você tem dois. Você tem um medo que vem pela frente e você tem um medo que vem por trás. Então, você é gemelar. O medo é gemelar. O medo é o sentimento que mais te enfraquece, mais que a raiva. O medo é o sentimento que destrói completamente a sua essência, te bloqueia, te permite viver na sua plenitude, abrir o seu potencial e te coloca numa frequência. Se tudo no planeta é eletromagnético, você imagina que o medo te remete a uma situação muito baixa, né? O David Hawkins foi um cientista, um físico, que graduou as frequências dos sentimentos. O medo e a vergonha e a culpa são os mais terríveis deles, tá? A culpa também é o péssimo. Então, medo, a Dora, estou citando isso porque a Dora colocou o medo atrai coisa ruim, o medo, então, ela está corretíssima, não faz, você tem medo, não faz. Aí, ó, o Alan está colocando aqui, ó, é bíblico, o que eu mais temia me aconteceu. É isso aí, ó. Um abraço, Alan. O Alan também fez o curso aí. Obrigado pela tua presença, tá? Então, medo é destrutivo, galera. Tem algumas pessoas perguntando do curso. Pessoal, para não interromper a live para falar de curso, aqui no meu perfil é só me seguir e coloca no direct. Eu tenho interesse no curso, eu queria saber mais do curso, que eu gravo uma mensagem para vocês, tá? Que assim a gente evita de ficar falando aqui, tá bom? De ficar colocando aqui. Você que está aí me ouvindo, tá bom? Se você tiver com algum problema de comportamento e é aí do Paraguai, está perto de São Alberto, não precisa atravessar a ponte, aproveita a minha ida aí, né, Dória? E se Exatamente. tudo der certo, eu quero que seja uma parceria longínqua, então, assim, vai ser o primeiro de muitos dias que a gente vai Uhum. estar indo aí. Então, essa abertura que eu estou recebendo da Dória, que eu sou muito grato, viu, querida? Sempre muito grato a você. É uma coisa que está acalmando meu coração pela retribuição que eu estou dando ao pessoal do Paraguai, dessa região do Alto Paraná. Então, se você está com problemas de comportamento, seja ansiedade, depressão, pânico, se está com problema Sinusite, rinite, físico, problemas tudo. físicos, até tumores, se você quiser um outro olhar, se você quiser cuidar do teu sistema nervoso autonômico, me dê a sua oportunidade. E
o que a Dória falou. Se você está com algum problema de repetição, às vezes sua saúde está boa, você não tem nada, mas você está repetindo a falta de dinheiro do pai, está repetindo os dedos podres da mãe, né? Olha só, tá dedo podre, toda essa mulherada com dedo podre do sistema. Então também vale a pena, me permita te O Casa ajudar. Nova também, né, Maurício? É Nossa, Casa Casa Nova que Nova. fala? Casa Nova, É não. Casa Nova. Muito Eu não bem. lembrava, é Casa Nova. Casa Nova. Aham. Quem não fez o curso não Vamos sabe. explicar para eles, né? O Casa É. Nova, pessoal, é o conflito do homem mulherengo. Tem cura, mas o homem tem que querer, né? Ele tem que parar de falar que ele trai porque ele é homem, né? Porque essa é a conversa de homem, né? Eu traio porque é coisa de homem, homem é assim mesmo. Não, homem não é assim, não precisa trair, tá? O Casanova é o homem mulherengo, isso é um conflito grave, psiquiátrico, dá para tratar também. A mulher existe também, a ninfomaníaca, mas é um pouco mais raro, pouco, não é muito, mas é um pouco mais raro. O Casanova tem mais situação. Então você está com pânico, autismo, que mais, Dória? Aquela doença do apetite, como é que é mesmo? Anorexia, bulimia, tá, pessoal? Permita que a gente ajude você, porque tem todo um pensamento por trás disso, tá legal? E se você não gostar, vai uma vez só, tá? Mas eu tenho certeza que você não vai uma vez só, É. né? E tu Se você sabe que precisar. às vezes as pessoas falam, mas quantas sessões precisa? Se fazer o clique, uma já É basta. exato, Se fazer exato. o clique. Se tu ir com o copinho vazio acreditando, tirando as crenças, tudo muda. Tu sabe, Maurício, que quando eu fazia o curso, eu sempre fui uma criança, uma adolescente que eu tinha rinite, sinusite, tudo zite eu tinha. Quando eu tinha, era ácaros, né? Ácaros. E eu lembro da aula que foi, e aí ácaros, aí foi fazendo sentido, e eu não achava um sentido biológico para aquele meu problema. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, a minha mãe, ela cuidava de nós três, o meu pai sempre trabalhou fora, e a minha mãe cuidava de nós três, Maurício. Eu não lembro de brincar de guerrinha de travesseiro na minha infância. Porque eu Olha acho que só. ela devia brigar. Porque era bagunça. 3 filhos tocando terror dentro daquela casa. E eu lembro que era muito certo. A gente tinha horário para tudo. Então, Regradinho mesmo. sabe? Então eu não lembro de brincar de guerrinha de travesseiro. E se brincou, talvez ela brigava, não era para fazer bagunça, para com isso. Então, isso talvez o meu corpo recebia como aqueles ácaros de forma errada, né? Então, a Dória, o quarto da Dória era só edredom antialérgico, não podia ter cortina, não podia ter tapete, porque a Dória era alérgica a ácaro. Quando eu fiz o curso, Maurício, tanto que eu ia na faculdade e me coçava tudo assim, ou se eu não tinha edredom, meu nariz, meu olho ficava desse tamanho. Eu saí do curso, Maurício, daí eu fui num casamento e eu fui dormir na minha madrinha. Eu já era casada, tinha as crianças, né? Quando eu abri o quarto que nós íamos dormir, Maurício, só tinha coberta de Estado de Leste. Quando eu olhei para aquelas cobertas, eu me conectei e falei assim, Dória, você não é mais criança. Você vai entrar e vai dormir e não vai espirrar. Legal. Pois, Maurício, depois daquele dia, eu nunca mais Nunca tive mais. sinusite. Nunca mais. Mas eu conversei com o meu corpo naquele momento. Sim. E eu nunca mais tive esse. Nunca. Eu posso, enrolar no edredom. Na coberta, não tenho sinusite. Então, eu acho que foi esse o olhar, essa conversa com o meu corpo naquele momento. E Então, esse não. pensamento da Dória, né, esse depoimento bonito que ela está dando, a Dória, eu sou suspeito porque a gente acompanhou vários processos dela, né? E a maneira como ela entendeu isso e pegou isso para ela foi sempre muito fascinante, né? A Dória foi uma pessoa que viveu a reprogramação. Ela falou assim: não, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, né? Tanto que as melhoras vieram, né?